primeiro passo que a gente tem que fazer para que a gente possa ter esse livro? O nosso primeiro passo é a escrita, né? Então, toda história ela precisa ter um ponto de partida. A gente tem que pensar que toda história precisa ter um ponto de partida. Às vezes, esse é o maior desafio para quem está escrevendo o seu primeiro livro, ou às vezes para quem já é escritor há mais tempo. Às vezes a pessoa já escreveu 5, 6 livros, e quando vai escrever o seu 7º livro, ela trava, porque às vezes ela não consegue dar esse start e começar. Aí vocês podem perguntar assim, tá, Gi, mas como é que faz, então, para poder começar a escrever o livro? O que a gente sempre orienta os escritores, as pessoas que nos procuram para escrever? A gente orienta para que ela comece organizando as suas ideias, para que ela faça uma lista dos assuntos que ela vai querer tratar dentro desse livro, como títulos provisórios para os capítulos. A partir daí, ela pode pegar esses títulos, pegar esses temas de cada capítulo, e ela pode destrinchar um pouquinho mais. Esse capítulo aqui eu quero falar sobre, vamos usar de exemplo que a gente vai falar de um livro sobre gatos, certo? Para ficar um exemplo um pouco mais simples. Então, eu vou falar sobre gatos. Então, eu vou falar como a gente conhece, como a gente dá banho no gato, como a gente alimenta o gato, como a gente brinca com esse gato. Esses são os meus capítulos. Aí, depois eu vou pegar o capítulo por capítulo. Como eu vou alimentar o gato? Daí ali eu vou botar várias ideias. Qual é o melhor tipo de ração? Se ele tem que ter alguma alimentação especial? Se o filhote come o quê? O adulto come o quê? Para depois pegar o quê? Todas essas ideias do capítulo e eu conseguir escrever o meu capítulo de forma mais clara. Eu gosto muito de falar, né, fazer uma analogia com o menu de um restaurante, né? Então, o capítulo, a estrutura do teu livro, ela vai ter que estar destacada, a sumarização dos capítulos, né, a definição dos capítulos é como se fosse uma sequência lógica de como você vai querer falar e escrever do seu livro, né? E qual que é o grande objetivo aqui? É que você realmente pegue e defina os títulos provisórios de como, né, depois que você definiu o título principal, né, definiu provisoriamente sobre o assunto do livro que você vai falar, que você defina, quebra em partes esses capítulos do livro, para quê? Para que você possa ter uma ideia de início, meio e fim. Um livro é como um projeto, ele tem que ter um início, meio e fim. E dentro desses capítulos, como muito bem colocou a Gisele aqui, você vai colocar as 3, 4, 5 ideias principais dentro de cada capítulo. Por que isso, pessoal? Eu gosto muito de frisar isso, porque nas mentorias que nós fizemos aqui na editora NPE com os escritores, a gente explica que a gente tem sempre aquele temor da página em branco, né? Poxa vida, eu vou começar a falar sobre como dar banho nos gatos. Tá, mas agora o que eu tenho que escrever para falar sobre dar banho nos gatos? Se você já tem umas 3, 4, 5 ideias principais, você já alimenta o seu cérebro para poder começar a escrever e se livra daquele temor da página em branco e começa a escrever, né? Uma outra dica de escrita que é legal falar aqui é que você não precisa começar do primeiro capítulo, né? Tem gente que acha assim, vou escrever um livro e tem que começar do primeiro capítulo até o último. Não, eu posso pegar o capítulo que eu tenho mais facilidade para escrever naquele momento para começar a escrever o meu livro. Gisele. Uma coisa que dá para usar, que é bacana de ser usado para ajudar o escritor na hora de escrever o livro, é as inteligências artificiais generativas de texto, né? ChatGPT, Bing, Bard, tem várias inteligências artificiais. Só que tome um pequeno cuidado. Não use a inteligência artificial para gerar o seu livro, porque ela vai estar pegando ideias de várias outras pessoas. E se você pegar e simplesmente copiar aquele texto e jogar para dentro de um livro e publicar, você corre o risco de estar ferindo direitos autorais de outras pessoas. Sem contar que o livro ele não fica com a sua essência. Você pega um texto gerado por inteligência artificial, coloca num livro e depois você vai conversar com as pessoas e vai fazer a venda do teu livro, elas vão ler e vão dizer assim, meu Deus, mas essa pessoa fala de um jeito e escreve de outro completamente diferente. Não casa, né? Não casa. Inteligência artificial ela é muito legal para ela te ajudar a dar direcionamento, tirar ideias. Você tem que usar ela ao seu favor. Agora eu estou em dúvida, se eu estou escrevendo, por exemplo, um livro de fantasia, e eu estou em dúvida em como pensar em um cenário.
eu vou lá e peço para a inteligência artificial me ajudar a imaginar um cenário. Então, ela vai me dar uma série de ideias e eu vou transformar essas ideias para a minha linguagem, para que as pessoas, depois que forem conversar comigo e lerem o meu livro, elas entendam que fui eu realmente que escrevi esse livro. Essa é uma ideia muito legal que a Gisele colocou aqui, porque, assim, muitas vezes a gente sabe o que quer escrever, mas na hora de colocar no papel a gente não faz a menor ideia, ou não tem uma sequência lógica, enfim. Então, você vai pegar a inteligência artificial, vai colocar lá no prompt o que você gostaria de escrever para ele te dar uma ideia, te dar um início de como você vai escrever. É sempre importante pegar aquele texto gerado pela inteligência artificial e adaptar a sua ideia, a sua fala, a forma como você pensa. Então, essas inteligências artificiais são boas para isso, desde que você readapte a sua realidade, a sua forma, ao seu linguajar. E outra coisa, na hora que você estiver escrevendo o seu texto, colocando todas as suas ideias no papel, num primeiro momento, não se preocupe com erros de português. Esse é o próximo passo, né? Então, você escreveu o seu texto, colocou tudo no papel que você queria, todas as suas ideias, montou todas essas ideias no seu texto, aí nós vamos para o segundo passo, que é a primeira revisão. Mas antes disso, é importante deixar muito claro que a maioria das pessoas que escrevem, elas acabam bloqueadas na escrita dos capítulos dos seus livros. Por quê? Porque elas querem deixar tudo perfeito. E você tem que escrever a primeira versão do seu livro, do seu capítulo,